Prezados e prezadas, muito boa tarde. Aqui, novamente eu, no segundo vídeo do Boletim Econômico e Político, Matheus Tomazetto. Trago para vocês algumas informações e hoje abordaremos as principais dificuldades que o governo Lula vai enfrentar no Congresso e na economia. Primeiramente, uma ressalva. Eu afirmei no vídeo passado que a BR-163 liga a região norte, ali Pará, Mato Grosso, até o Porto de Santos. É uma informação incorreta. Na verdade, ele liga a região norte até o Rio Grande do Sul, né? Obviamente, ele funciona como uma via de escoamento para o Porto de Santos, uma vez que cruza ali Paraná-São Paulo, e aí serve de escoamento. Mas a BR-163, em sua natureza, ela vai do norte ao sul do país. Então, ela corta o país ao meio na vertical, tá? Então, fica aí a correção. Tinha colocado errado no último vídeo. Bom, abordando as dificuldades, problemas que o governo Lula vai ter que enfrentar, né? O primeiro problema, eu acho que é o mais óbvio, é o problema econômico, né? O Brasil vai ter um crescimento, como eu disse anteriormente, alto nesse ano de 2022. O PIB tem previsão de fechar o ano em quase 2,8% de alta, o que é relevante, né? Levando em consideração que a gente já veio de uma alta de 2021, claro. Essa alta em 2021 foi comparada a uma grande queda, mas ainda assim foi um movimento positivo em 2001 quando você compara os valores, e em 2022 um crescimento também exponencialmente significante, quase 3% para a economia brasileira dos últimos 10 anos. 3% é muita coisa. Então o PIB tende a crescer muito esse ano, mas no ano que vem a previsão é oposta. A previsão de crescimento do PIB para o ano que vem não chega nem a 0,6%. Então a situação para o ano que vem é muito complicada para o governo Lula, né? Que vai pegar a economia do ano que vem, e é uma economia que está um pouco travada por alguns motivos. O primeiro, a alta de juros, né? O Banco Central subiu muito os juros e essa desaceleração econômica para conter a inflação vai ser sentida no ano que vem. Esse ano foi muito pouco sentida, vai ser sentida mais no ano que vem. Então, você vai ter dificuldade de financiar imóvel, de financiar carro, consumo de maneira geral vai cair muito, empresas vão pegar menos empréstimo para investir, porque os valores de investimento vão estar mais caros. Então, a economia vai desacelerar para conter a inflação. Tem um motivo racional e justo nisso. O segundo ponto, boa parte do motivo do boom econômico no Brasil, principalmente nesse segundo semestre, que na verdade a previsão até junho ali, acho que era de 1,8% de alta e agora passou para ser 2,8% em 3, 4 meses. Foi a redução do ICMS. Então o governo reduziu muito imposto, só que isso não gera uma evolução econômica no longo prazo, ela gera um adiantamento de evolução econômica. Ou seja, no médio prazo, isso já vai se compensar por uma queda. Então assim, no curto a gente tem um PIB subindo, no médio um PIB que tinha uma previsão de alta muito maior e essa previsão de alta caiu muito. Então, elas se compensam, né? Porque a previsão inicialmente do PIB do ano que vem também passava da casa dos 1%. E agora está em 0,6%. Então, é compensatório. Lula vai pegar, no ano que vem, uma inflação na casa dos 5%. Não é tão ruim, tá? Podendo piorar ou melhorar dependendo do cenário internacional, preço de combustível. Então, o Lula pode ter que mexer na política da Petrobras e vai enfrentar certas dificuldades para isso, eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, o cenário econômico não é maravilhoso. Ele também não é o pior cenário da história. Na verdade, o maior problema do Brasil não está na estrutura econômica do país, mas sim na questão fiscal. O país deve muito, deve cada vez mais. O Bolsonaro deixou uma bomba fiscal para ser resolvida pelo Lula, né, usando o maquinário público para tentar se reeleger, como sempre foi feito na política brasileira. Bolsonaro não fez diferente, usou o maquinário público para tentar se reeleger e essa bomba vai ficar para o Lula. Então, até em certo ponto, é até sorte do Bolsonaro de não ter se reeleito, porque aí quem vai lidar com esses problemas fiscais aí nos próximos 4 anos vai ser o Lula. Então, assim, o Brasil já tem um teto de gastos desrespeitado, já são 3 anos consecutivos de teto de gastos desrespeitado, e esse desrespeito deve se estender até o ano que vem também, porque muitos economistas, pessoas alinhadas ao Congresso, que tem trânsito lá, tem falado que é bem possível um cheque em branco para o Lula gastar ano que vem, no que ele achar que deve ser aprovado. Então é provável que durante mais um ano o teto de gastos seja novamente desrespeitado. Ou finalizado, né? Pode ser que o teto de gastos seja no que vem completamente exterminado, se
Lula conseguir apoio no Congresso. Então vamos agora para a parte política. Falamos da parte econômica e fiscal, agora vamos para a parte política. O governo Lula precisa de governabilidade. E o governo Lula vai ter muita dificuldade em conseguir essa governabilidade de maneira estável. Primeiro ponto, ele perdeu no Congresso, né? O Congresso é bolsonarista, tá? O Congresso ele é majoritariamente bolsonarista do que lulista. Existe ainda uma parcela muito grande no meio que é neutra. É essa parcela que vai decidir. Só que essa parcela neutra, apesar dela não ser bolsonarista ou lulista, ela tende à direita. Então a gente está falando de partidos como União Brasil, MDB e PSDB, né? Lembrando que o PSDB passa por um processo de reformulação onde ele está se posicionando cada vez mais à direita e membros à esquerda são cortados, como o próprio Geraldo Alckmin foi. Então, que agora é vice do Lula, ele está no PSD, ou PSB, eu acho que é PSD, não tenho certeza absoluta. Enfim, a base do governo hoje está na casa dos 124 deputados, tá? É o PT mais partidos alinhados. Então, PSOL, Rede, essa galera toda, né? PDT, do Ciro. E a base da oposição, ou seja, partidos que declararam apoio ao Bolsonaro nessa eleição, está bem maior. Então, na verdade, em número de partidos, a base do Lula tem quase o triplo da base do Bolsonaro, da base de oposição, né? Mais à direita, mais alinhada ao Bolsonaro. Mas apesar de ter o triplo de número de partidos, ela tem quase 30%, 30%, 40% a menos do que a linha de direita, que tem só 4 partidos e que tem aproximadamente 193 deputados, sendo os principais oriundos do PL, PP e republicanos, com o PSC dando uma parcela pequena de apenas 6 deputados federais. No Congresso, os números são proporcionalmente semelhantes. O PL também lidera a bancada com 14 senadores, né? Perdão, no Senado com 14 senadores. Enquanto que na Câmara tem 99 deputados, quase 100, né? Aproximadamente 20% da Câmara é PL, que é o partido do presidente, e que é um partido que se aliou muito à pauta da direita e que é difícil de transitar ao centro e ao centro-esquerda e voltar a ser o que era o conhecido centrão. Isso porque a maior parte dos deputados eleitos com alto número de votos, ou seja, os deputados que formam a imagem do partido, estão alinhados ao Bolsonaro, né? Estão muito alinhados ao Bolsonaro, inclusive o próprio filho dele está lá no grupo do PL, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro também. Então, para o PL é muito difícil de rachar e começar a tentar declarar apoio à base do Lula. É muito difícil, apesar de ser um partido do Centrão, pela formação de deputados e senadores que são muito alinhados ao bolsonarismo, né? São até às vezes Bolsonaro no nome, fica difícil pro PL se movimentar para uma política mais de centro ali, mesmo que de centro-direita, é um pouco mais complicado. Então, para onde o governo Lula pode correr para conseguir a maioria, né? Porque é possível conseguir uma maioria constitucional e, ainda mais fácil, uma maioria simples, né? Só que como o governo Lula pode conseguir isso? Indo pelo caminho dos neutros, dos congressistas que são considerados hoje neutros. Então, a gente está falando de partidos como o MDB, como União Brasil, como o PSDB, dentre outros. Qual é o problema disso? Esses partidos são neutros porque eles não são nem lulistas nem bolsonaristas, mas eles estão alinhados à centro-direita. União Brasil é um partido que tem membros muito relevantes que apoiaram o Bolsonaro. Então, assim, o ACM Neto é aliado do Bolsonaro, o Ronaldo Caiado é aliado do Bolsonaro, são membros do União Brasil, né? O MDB é um partido um pouco mais rachado. Você tem ali gente de direita, gente de esquerda e gente de centro. A Simone Tebet é do MDB, mas ela se sentiu, e ficou meio claro isso na campanha, que o MDB abandonou a Simone Tebet, né? Faça a campanha você mesma sozinha. O partido não tinha união em cima da candidatura, tanto que tinha membro que já no primeiro turno queria rachar com ela, apoiando Lula ou Bolsonaro. O próprio Michel Temer quase apoiou o Bolsonaro no segundo turno, não apoiou por pressão familiar, né? Não foi nem do partido, foi pressão familiar que impediu que o Bolsonaro declarasse apoio que o Temer declarasse apoio ao Bolsonaro no segundo turno dessa eleição de 2022. Então, assim, o cenário de governabilidade para o Lula é muito difícil. Mas quais são os pontos positivos? O governo Lula formou uma frente ampla para se reeleger. E conseguiu, né? O governo Lula é de frente ampla. Você pega a gente da extrema esquerda até a centro-direita, como, por exemplo, o Amoedo. Vai do Boulos ao Amoedo, né? Então, assim, é uma frente muito ampla.
Isso é bom e ruim. É bom porque facilita para a negociação. É ruim porque tende a não acatar o que a base pediu e o que foi prometido na campanha. Porque ele vai ter que abrir mão de muita coisa para poder ter esse apoio dessa frente ampla. Então, pode ter certeza que movimentos como MST, MTST, apesar de estarem aliados ao lulismo, né, não vão gozar de muitos benefícios no governo Lula, porque ele vai ter que abrir mão de beneficiar esses partidos para poder ter governabilidade. Então, o Lula tende a passar políticas mais ao centro, que vão ser um pouco mais fáceis de passar e são de cunho econômico. Então, também acaba sendo menos problemático do ponto de vista popular. A pauta de costumes e a pauta moral vai ficar completamente engessada no governo Lula. É praticamente impossível que ele passe algo muito diferente dentro da pauta moral da esquerda. Muito, muito, muito improvável. Então, aborto não vai passar, droga não vai passar, mudanças significativas na Lei de Segurança Pública não vão passar. São coisas que não vão mudar no governo Lula. Tá? O governo Lula tem 4 principais coisas que ele precisa resolver para ter seus projetos avançando no Congresso. Primeiro, lei de estatais. A lei de estatais, o coordenador econômico da campanha do Lula disse que o governo não se opõe, né, à lei de estatais no sentido estrito de que devem ser nomeadas pessoas técnicas e capazes de ocupar os lugares. Mas qual é o problema disso? O grande problema dessa análise é que ela é muito subjetiva, porque o governo Lula sempre indicou nomes técnicos para as estatais, mas que faziam o que eles queriam, né? Então, assim, nome técnico é muito complicado. Guido Mantega era técnico, né? O Guido Mantega era economista. Tá ali, destruiu o Brasil com a nova matriz econômica. Um dia eu já até falei, acho que no último vídeo, que eu vou fazer uma análise da economia durante o governo Dilma e da política econômica do PT nos anos do governo Dilma, que foram um desastre, né, para tentar corrigir um erro do Lula. Mas, enfim, eu analiso isso mais para frente. É a lei de estatais. A segunda lei é a de autonomia do Banco Central. Para o Lula é muito difícil ter que nomear pessoas de dentro do Banco Central, de dentro do mercado, para comandar o Banco Central. O que acontece? O Banco Central controla a Selic, taxa de juros. A Selic, geralmente, sobe quando a inflação sobe e cai quando a inflação cai, né? Quanto mais alta a Selic, menos a economia cresce. Quanto mais baixa a Selic, mais a economia cresce, você tem mais investimento. Relação natural de causa e efeito da economia. Qual o problema disso para o governo Lula? Governos de esquerda, e o Lula mostrou isso, tendem a investir na economia para fomentar um crescimento maior, tolerando certo nível de inflação. Então, se você olha a média de inflação no governo Lula, é 6, 7%. Então, a esquerda tende a tolerar certos níveis inflacionários para conseguir um resultado econômico maior. Isso é comum, e isso em certos aspectos nem é ruim, pode ser até positivo, desde que feito com racionalidade. Qual o problema de você ter um desalinhamento entre o Ministério da Economia e o Banco Central? O Banco Central, a inflação, o governo investe para fazer com que o PIB suba mais rápido, né? Investe na economia, ok? Ok. A inflação sobe, o Banco Central sobe a taxa de juros para conter a alta da inflação. Quando você tem esse desalinhamento entre Ministério da Economia, política governamental e Banco Central, você vai ter um contraponto muito negativo, porque a economia vai aumentar por causa do investimento público, mas vai contrair por causa da Selic. E a inflação vai continuar aumentando, porque a Selic só tem efeito na inflação no médio e longo prazo. Então, isso é muito problemático no governo Lula, principalmente se ele quiser aumentar o crescimento logo no início, porque ele vai sentir isso no ano seguinte, né? 2 anos depois. Então, isso é muito problemático para o governo Lula, né? Essa questão da autonomia do Banco Central. Apesar de que também é muito difícil, porque são 2 projetos de lei que tem que passar no Congresso, que é mais de centro-direita. Então, são pautas neoliberais difíceis para o governo Lula de combater, tá? A terceiro ponto é a PEC do teto de gastos. A PEC do teto de gastos, ela foi aprovada no governo do Michel Temer e precisa de maioria constitucional para ser aprovada. Então, isso é muito difícil. Mas o governo Lula tende a conseguir, desde que aponte uma nova âncora fiscal para tabelamento de contas da União, né? É importante isso, o mercado pede isso e o Congresso Liberal também pede isso. Então o Lula vai ter que apresentar essa contraproposta. Qual vai ser a nova âncora fiscal se não o teto de gasto? Arrecadação, né? Questiona-se qual vai ser. A arrecadação talvez seja o mais viável, só que a arrecadação é volátil. Então subiu, sobe os gastos. Caiu, caem os gastos. Então assim,
se por um acaso a arrecadação cair muito, o governo vai cortar da onde? Sendo que 97%, 98% da verba é carimbada, não pode ser alterada. Entendeu? Ele vai ter que sair cancelando todos os programas sociais. Muito complicado isso acontecer. Então, a gente vai ter que ficar atento para ver o que o governo Lula vai tentar fazer nessa questão do teto de gastos, tá? Orçamento secreto. O orçamento secreto talvez seja, dentre as 4, a mais fácil para o governo Lula lidar, porque a tendência é que ela caia via STF. O STF já se posiciona de maneira contrária, né? Você é visível que os ministros são contrários de maneira geral ao orçamento secreto, então eles devem derrubar o orçamento secreto. Isso vai facilitar muito o trânsito do Lula com o Congresso, que agora é vendido, e ele vai conseguir, de maneira mais sutil e ainda assim dúbia, então cumprir, observar, num olhar crítico, como que ele vai gerir essa relação com o Congresso, mas deve ser de maneira mais transparente, ao menos. Então, isso é um ponto positivo. Bom, esses são os principais pontos que o governo Lula vai ter que mexer aí na economia, né? Mexer aí no Congresso, dificuldades, e daqui a pouco eu trato das propostas do governo Lula e o que ele deve ou não fazer e como isso vai ser encarado pela economia e os seus resultados. Muito obrigado para você que me assistiu até o final. Um grande abraço, se inscreve no canal. Valeu!